E eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre como nós, como crentes, famílias crentes, nós devemos enfrentar as tragédias da vida, os traumas da vida. Eu fiquei ontem muito triste quando eu vi aquela pedra se soltando e pessoas que estavam ali, talvez para se divertir no final de semana, muitos perderam ali os seus familiares. Há pouco tempo atrás, em Brumadinho, vocês lembram? A tristeza que foi aquilo lá. Nesses últimos 2 anos, desde março, com o início da pandemia, muitas tragédias, muitas perdas. E tem muita gente machucada, tem muita gente sofrida, tem muita gente precisando retomar a caminhada, tem muita gente precisando ser levantada por Deus, para um novo recomeço. Amém? Amém. E nós estamos aqui agarrados com Deus para fazer isso. Meu coração de pastor não cabe quando eu vejo o sofrimento, as lutas, e a gente fica impotente diante das impossibilidades, né? Das impossibilidades. Mas vamos abrir a Bíblia lá em Ruth, capítulo 1. Farei uma exposição apenas do capítulo 1. Diz a palavra de Deus, Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê, que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que Ele aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi,
que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus prezados irmãos, o livro de Ruth, a sua história aconteceu na época dos juízes. O nome Ruth em hebraico significa amizade. E ela viveu provavelmente entre os anos 1200 a 1020 antes de Cristo. A sua história não é uma ficção. A sua história é um fato. Fato esse que se repete na minha vida, na sua vida, na vida de muitas famílias cristãs. São tragédias, são situações indesejáveis, são perdas repentinas que acontecem, que vêm sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E eu queria, à luz do texto sagrado, meditar com vocês sobre como nós devemos reagir como crentes diante das tragédias da vida. E aqui eu quero destacar que há dois tipos de tragédias. Aquelas tragédias que são imprevisíveis, incontroláveis. Aquelas que acontecem por estarem fora do nosso domínio e fora do nosso controle. Mas há também, na Bíblia, histórias de tragédias que eram previsíveis, que poderiam ser evitadas. E aí nós precisamos ter total sabedoria e total discernimento, à luz da palavra de Deus, para enfrentarmos essas situações. Se você observar bem, na época dos juízes, está lá, vira a página aí, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz o texto sagrado, que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. O contexto dessa história é um contexto de anarquia, de falta de governo, de falta de direção, de falta de proteção, de falta de provisão. Se você observar bem, houve fome na terra. A cidade de Belém é conhecida, é chamada como a casa do pão, mas estava faltando pão na casa do pão. E aí aparece essa família. E é tão interessante porque o chefe da família se chama Elimeleque. E no hebraico, Elimeleque significa Deus é rei. Deus é rei. Ele se casou com Noemi, cujo nome em hebraico significa agradável, linda. Com a sua esposa, ele teve 2 filhos, Malom e Quilion. E a minha pergunta é por que ele colocou esses nomes nesses 2 filhos? Porque no hebraico, Malom significa fraco ou doente. E Quilion significa aquele que está definhando. Eu não sei se foi problema de parto, mas não se coloca um nome desse num filho. E vocês sabem que no contexto hebraico,
Sempre os nomes estão relacionados com situações. Do contexto do nascimento, como Moisés, que foi chamado Moisés porque ele foi tirado das águas. E por aí vai. Mas o que eu acho interessante é que essa família, que era uma família crente de Belém, diz o texto aí, que eles eram efraimitas, efrateus, de Belém de Judá. Provavelmente eles deram da tribo de Davi, da família de Davi. E nesse contexto de fome, eles tomam a decisão, e eles saem e viajam cerca de 80 quilômetros para as terras de Moabe, um povo que estava, de uma certa forma, contrário ao povo de Deus, cujos filhos de Israel foram proibidos de constituir família com as moabitas. Chegando ali, eles encontram os filhos encontram duas moabitas, e o Malom, o fraco, o doente, casou com Ruth, que significa amizade. E o defiando casou com pescoço duro, que se chama Orfa. Então, um defiando com pescoço duro não vai dar nada de bom, né? Eu estou colocando isso para vocês, porque quando a gente vai estudar certos assuntos na Bíblia, a gente muitas vezes não faz uma avaliação dos detalhes do texto. E a primeira lição que eu aprendo aqui, como reagir diante das tragédias da vida, dos traumas da vida, é primeiro nós fazermos uma avaliação dessa tragédia. Por que isso aconteceu? E aqui, meus amados irmãos, se você observar bem, tempo de crise, tempo de fome, tempo de dificuldade, não é tempo de tomar decisões importantes. Porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas, justamente em circunstâncias e situações difíceis. E que isso vai trazer um desdobramento muito pior para a nossa vida. Em primeiro lugar, Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, não consultou a Deus. Ele não orou, ele não pediu a direção de Deus. Ele fez com Abraão, quando houve fome, Abraão foi para o Egito, sem consultar Deus, sem falar com Deus, sem conversar com Deus, sem pedir a direção de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, meus amados irmãos, porque situações de crise, situações difíceis, problemas, precisam ser vistos como coisas naturais da vida. Nós precisamos aprender a suportar os problemas, as lutas, as dificuldades. Eu não saio do Brasil para nenhum lugar do mundo, nem para Canadá, nem para Estados Unidos, nem para Europa, que está tudo acabando. O melhor país do mundo é o Brasil. Celeiro, você vai ver. Se nós pegarmos aí um tempo de governantes responsáveis, esse país se torna a maior potência do mundo. Eu vou morar nos Estados Unidos para lavar banheiro de americano. Toma vergonha. Toma vergonha. Vou para o Canadá morar 20 graus abaixo de zero, só porque eu posso comprar um carro elétrico, porque eu posso ter uma casa boa, porque eu posso ter... Irmãos, o homem foi feito da terra, e a nossa ligação é com a terra. Então aguenta firme. Eles quiseram fugir do problema. É muito fácil fugir dos problemas, não é isso? A coisa está difícil, a coisa está complicada, vamos embora.
Só que você vai e os problemas continuam, e os problemas te acompanham. Não se resolve problemas fugindo dos problemas. Não, vamos para Moabe. Nós precisamos aprender a usar os problemas a nosso favor. Os problemas geram em nós a capacidade de resiliência, de solução. São os tempos de crise, oportunidades grandes e sobertas. Crise, problema, é tempo da gente se reinventar, de se recriar, de encontrar soluções. E Deus, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Dias difíceis, dias maus, né, minha filha? Dias maus. Eu e o pastor Hernandes, os últimos dias são maus. E eles não aprenderam a viver pela fé, porque o justo viverá pela... Quem foi que nos ensinou isso? Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que os animais do campo sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmãos, a fé cresce na dificuldade, a fé cresce no problema, a fé cresce na escassez, a fé cresce na tragédia. Jó diz: antes das tragédias eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E porque ele aguentou, Deus restituiu a ele tudo, tudo. Essa família colocou as suas necessidades materiais acima das espirituais. E morar em Moabe é deixar Belém, é deixar a terra que Deus havia dado. É muito interessante, porque também Elimeleque com Noemi casou os seus filhos com mulheres estrangeiras. Aquilo que era proibido, aquilo que não era ensinamento, mandamento de Deus. As consequências vieram. 12 anos se passaram, morre Elimeleque, morre o Malom, o fraco e o doente, e o Quilion, definhado, definhou de vez, morreu. Ficou agora Noemi sozinha, isso num contexto judaico, viúva, sem filhos, ou seja, completamente o quê? Desamparada. Desamparada. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós muitas vezes, nos problemas que a gente enfrenta na vida, nós precisamos reconhecer que tomamos decisões erradas. Tragédias acontecem, traumas acontecem, porque nós não buscamos a direção de Deus quando nós deveríamos buscar a direção de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Eu não estou falando aqui das tragédias imprevisíveis, eu estou falando das tragédias previsíveis. Porque muita gente, quando chega no ano novo, acha que vai mudar tudo. Não, quem precisa mudar é você. Nós é que precisamos mudar. A nossa atitude, as nossas decisões, os nossos planos, os nossos conceitos. Porque Deus não vai fazer aquilo que eu e você, nós, temos que fazer. Ok? Mas há uma coisa que eu acho aqui. Primeiro, avaliando a tragédia, essa tragédia aconteceu porque decisões erradas foram tomadas. Segundo lugar, nós não podemos ou não devemos permitir
que tragédias produzam raiz de amargura no nosso coração. Veja, meus amados irmãos, que a situação de Noemi. Veja lá no versículo 13. No versículo 13 de Ruth, capítulo 1, ele diz: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim o que? A sua mão. Veja que ela está dizendo que tudo aquilo que aconteceu foi uma sessão de descarrego. Deus descarregou sobre ela, sobre a família dela, sobre a casa dela, toda a sua ira. Veja mais adiante no texto, que no verso 20, quando ela chega de volta para Belém, ela diz: não me chameis, versículo 20, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Preste atenção, que é o único texto na Bíblia que diz que a amargura aqui foi dada por Deus. Então ela coloca a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo em Deus, e aquilo vai azedar o seu coração. Preste atenção, irmãos, isso é muito sério, porque lá em Hebreus capítulo 12, diz que a amargura ela começa com a semente. Essa semente pode ser um problema, uma doença, uma tragédia, uma circunstância. E se nós não arrancarmos essa semente, ela vai brotar no nosso coração e vai criar raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela é contagiante. E se você observar bem, ela agora não somente diz que está amarga, mas agora está dizendo: pode me chamar de amarga mesmo, porque eu sou amarga. Isso é muito sério. Qual o perfil de uma pessoa amarga? Se você observar aí, nós lemos o versículo 13, versículo 20, o versículo 21, ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Veja bem, além de Deus descarregar contra ela a sua mão, além de Deus ser o responsável pela sua grande amargura, ela está dizendo agora também que Deus é a causa da sua pobreza. Deus me tirou tudo, eu estou pobre porque Deus me tirou. E é interessante porque ela vai usar, tanto no verso 20 quanto no verso 21, e ela conhecia, ela era crente, ela usa a expressão Todo-Poderoso, e a expressão El Shaddai, que está lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus se revela para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ela conhecia a Torá, ela conhecia os nomes de Deus, e ela usa claramente aqui dizendo: o Todo-Poderoso, esse que pode tudo, é que está fazendo tudo isso na minha vida. Irmãos, pessoas amargas culpam os outros por seus problemas. Culpar a Deus por vários motivos errados, falando muito e querendo que Deus conserte logo. Esperamos que Deus resolva tudo, mas a gente não conserta os nossos erros. Pessoas amargas derramam a sua amargura sobre os outros. E a amargura é como uma bactéria, ela contamina. E o autor aos Hebreus diz que pode nos levar a separar da graça de Deus. Está lá, Hebreus capítulo 12. Então avalie a sua tragédia,
Reconheça os seus erros, porque essa tragédia aconteceu. Não permita que o seu coração somatize isso com amargura, com ressentimento, com revolta. Terceiro lugar, preste atenção, entenda que as tragédias, mesmo aquelas cujas quais eu sou responsável, elas não estão fora do controle de Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, até as besteiras, Deus é um especialista de consertar coisa errada na minha vida e na sua vida. Por isso que tem um texto lá em Provérbios que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará, Ele consertará as nossas veredas, porque nós somos especialistas em fazer coisa errada. Você casou com um traste aí, não orou, não pediu conselho, agora você diz que a culpa é de Deus. Por que Deus me deixou? Todo mundo disse para você que não prestava, era bonitinho, mas era ordinário, não valia nada, todo mundo sabia. Quantas coisas, meus amados irmãos, que eu não devia fazer, que as pessoas disseram para você não fazer, mas você fez, e agora o problema está aí. Sabe por que Deus faz? Deus é misericordioso. Entenda que as tragédias fazem parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. Em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Deus vai colocar na vida de Ruth, na vida de Noemi, um parente que é chamado de Goel, o libertador. Aquele que vai ser usado por Deus para restaurar essa família. Aquele que Deus vai usar para dar um neto para Noemi. E esse menino será o ancestral do rei Davi, porque eles eram de onde? De Belém. E tu, Belém, Efrata. Ele era efrateu. Ele era da raiz de Davi. E Deus então vai trabalhar. E Deus está trabalhando. Porque se a história só terminasse o capítulo 1, não, tem o capítulo 2, 3 e 4. Você depois lê em casa. Mas tudo que está acontecendo aqui está totalmente sob o controle de Deus. Então lê comigo, por favor, Ruth, capítulo 2, versículo 12. O que é que diz aí? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar o quê? Refúgio. Preste atenção. Entender que as tragédias fazem parte do plano de Deus para a minha vida me leva a buscar refúgio à sombra do Onipotente, a buscar refúgio sobre as asas do Todo-Poderoso. E eu acho bonito, se você quiser dar um pulinho lá no Salmo 57, Salmo 57, no versículo 1. Eu gosto desse versículo. Toda vez que eu estou aperreado, eu leio esse versículo, tá? Aperreado é um termo nordestino, tá? É quando você... aperreado. Veja que texto maravilhoso. Salmo 57. É a mesma palavra no hebraico que é usada lá. Salmo 57, versículo 1. O que é que diz? Tem
misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe o quê? As calamidades. O pau está cantando. A coisa está dura. A situação está difícil. Onde é que você tem que buscar refúgio? No Senhor. Até que passe as calamidades. Não adianta você reclamar. Não existe PROCON no céu para você entrar com a queixa. Você precisa se refugiar em Deus. Você precisa buscar proteção, conforto, consolo sobre as asas do Altíssimo. Isso parece muito simples, muito singelo, mas a gente não tem outra alternativa. Eu não sei se você tem passado por situações trágicas, de perdas. Se você, avaliando a sua vida, você tem enfrentado algumas consequências de decisões erradas. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é que Deus está aqui para consertar, para te animar, para te levantar. E que Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ainda que nós tomemos decisões erradas, ainda que nós erramos muitas vezes, o fato de eu errar não diminui o amor, a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Ele é meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus de promessa, Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da segunda oportunidade, Ele é o Deus que é tardio para se irar, Ele é longânimo na sua misericórdia. Ele é o Deus que não pisa aquela cana que já está quebrada. Ele é o Deus que não apaga aquele fifó que fumaça. Ele restaura, Ele levanta, Ele anima, Ele tira a gente do monturo e coloca assentado entre os príncipes. Esse é o nosso Deus, o Deus da tua vida, o Deus de Ruth. E é tão bonito isso, porque o texto é maravilhoso. E você vai descobrir, lá no final, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Lê comigo o versículo 14, o que é que diz? Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Que coisa extraordinária, meus amados irmãos. A tragédia do capítulo 1 não é o fim da história dessa família. Não é o último capítulo, porque o último capítulo quem escreve é Deus. E aqui está extremamente claro que Ruth, que
e foi preservada. Orfa foi embora, os 2 filhos se perderam, mas Ruth foi preservada. E ela lhe valeu muito mais do que muitos filhos. Deus estava escrevendo a sua história. Amém? Desanima não. Se você for pular da ponte, me chama que eu pulo junto. Pastor, é para isso. Agora num lugar mais raso, tá? Que eu não sei nadar. Quantas lutas, quantas tristezas. Às vezes dá um desânimo, né? Diz, Senhor, me leva logo. Igual Paulo, né? Paulo diz, às vezes dá vontade de partir. Estar com Cristo é muito melhor. Mas se Deus ainda nos preserva aqui, você não morreu de Covid ainda, né? Agora é Ômicron, se prepare. Depois vem outras versões. Segundo a Dilma, Ômicron só dá em homem, é Ômicron, para matar homem. Então fica esperto, porque vão aparecer muitas cepas aí, e se Deus não nos proteger, nós estamos perdidos. Tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você está aqui hoje com o coraçãozinho apertado. Você quer consertar sua vida. Quer que Deus conserte sua vida. Deus, Ele é o restaurador. Nós somos como vasos na mão do oleiro. Ele conserta, Ele faz. Feche os seus olhos aí, vamos orar. E se você precisa de restauração nessa noite, de consolo, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mantenha assim, em pé. Feche os olhos para você não ficar olhando para o outro. Deixa de ser curioso. Senhor Deus, nós estamos aqui à luz da Tua Palavra para dizer para o Senhor que nós tomamos decisões impensadas, irrefletidas. Nós fazemos coisas sem consultar o Senhor, e isso traz dificuldades, sofrimentos. Mas o Senhor permite, porque o Senhor está trabalhando em nós. Mas o Senhor sabe que isso deixa sequelas, deixa marcas, deixa feridas no nosso coração. Venha nos curar nesta noite, Senhor. Venha tirar toda amargura, toda tristeza, todo ressentimento, todo sentimento de fracasso, de desilusão, de desesperança, Pai. Que nós possamos buscar refúgio nessa noite sob Tuas asas, até que todas as calamidades passem. Conforta, consola, anima. Derrama o óleo da alegria na cabeça, no coração de cada crente aqui. Manda a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardar a nossa mente e os nossos sentimentos nessa noite. Venha nos curar, nos restaurar, nos animar. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos, porque nós não somos mesmo. Mas nós queremos andar humildemente na Tua presença, com o coração quebrantado, sempre na Tua total dependência. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar bonito, firme, forte, esse belíssimo hino. Já teve ofertório? Não? Vamos ter o ofertório, consagração dos dízimos das ofertas.
Amém. Esse hino é muito bonito. E lembra que a base, Jesus estava dormindo lá. E a turma diz, nós vamos perecer. Meu irmão, você não vai perecer. Jesus do teu barco, você não perece nunca. Nunca. Ele está com a gente. Pode estar tempestade. Cuidado com os prognosticadores de início de ano, tá? Jeremias 29:11. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Portanto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Invoca-me, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Tá certo? Vamos confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus o quê? Incomparável. Esse ano vai pegar fogo aqui. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Pai, leva o teu povo em paz para casa. Dá uma noite de paz, de sono, uma semana de trabalho. Que o Senhor nos guarda de Covid, de gripe, de qualquer coisa ruim que está solta pelo ar e que a gente não sabe. Nos guarde também de pessoas ruins, de assalto, de sequestro. Nos proteja, nos guarde do maligno também. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus hoje e para todo sempre. Amém.